Olá pessoal, bom dia a todos vocês, voltei de novo. Pessoal, hoje iremos falar sobre a comunicação. A comunicação é uma das partes mais importantes ou a parte mais importante em nossa vida. Se queremos ser uma pessoa melhor, uma pessoa de sucesso, é preciso sabermos melhorar a nossa comunicação. Eu e você. É sábio entendermos esse princípio, esse segredo. Se comunicar de uma forma sábia, simples e efetiva. Comunicação não é o que as pessoas, muitas delas, acreditam por aí. Falar bonito como locutor, jornalista, repórter e mais coisas que você conhece. Isso é bonito, mas isso não é comunicação. A comunicação é o que as outras pessoas entendem o que você está falando. Se você fala A e a pessoa entende B, entra por aqui e sai por aqui. Não é o que você fala que faz a diferença, e sim como você fala. Amigo, existem várias formas de comunicação. Irei falar apenas de duas: a intrapessoal e a interpessoal. A intrapessoal é aquela que você faz com você mesmo, e a interpessoal é o que você faz entre duas pessoas, você e a outra pessoa. Para entendermos melhor a intrapessoal, eu vou te explicar melhor. A intrapessoal é aquela que você faz, que você conversa com você. Quando você conversa com você, você vai saber como conversar com as outras pessoas. Porque você vai saber a forma que você vai se comportar perante as outras pessoas que você encontra no seu dia a dia. Se a conversa que você tem com você mesmo é uma conversa legal, agradável, é dessa forma que você irá conversar com as outras pessoas. Mas se por outro lado, essa conversa que você tem com você mesmo é uma conversa desagradável, algo que não te faz bem, é a mesma forma que você vai conversar e vai se portar perante a sociedade. Porque quando você conversa com você, você entende os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Quando você conversa com você, dá vontade de conversar com Deus. Porque você sente uma alegria. Não sei se você conhece essa linguagem. Não sei se você conhece conversar com você mesmo. Porque tem pessoas que não conversam com elas mesmas. E por isso elas andam ansiosas, preocupadas, com medo, frustradas, porque elas não conhecem quem elas são. Quando você conhece quem é você, fica mais fácil entender as outras pessoas, porque você vai basear aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia, para passar para as outras pessoas. E isso fará uma grande diferença na sua vida. Agora, a comunicação interpessoal é aquela que você vai transmitir uma mensagem de forma que você vai convencer a outra pessoa daquilo que você está buscando. Você só conhece uma pessoa quando você conversa com ela ou convive com ela. Mas, conversando, você já pega uma base de quem a pessoa é, do que ela gosta, quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Mas para isso, você tem que deixar a pessoa conversar e você ouvir, para depois você falar. Porque se você falar igual um papagaio, a pessoa ela não vai ter tempo de falar daquilo que ela gosta e quem ela é. Então é sábio você parar, ouvir e deixar o outro falar. Isso é uma comunicação
muito sábia. Isso é mais importante do que falar. Quem fala antes de ouvir, diz em Provérbios que comete estutícia. Estutícia é tolice, burrice, ignorância e mais coisa que você conhece. Então é sábio deixar o outro falar. E aí você vai conversar com ele e entender aquilo que ele precisa ouvir. Isso é comunicação. Amigo, se você quer convencer alguém, elogie essa pessoa. Faz ela sentir que ela é uma pessoa importante, que ela é uma pessoa amada, querida e especial. Quando você faz isso, você ganha a confiança, o moral e o respeito. Deixa os seus egos para outra hora, para você mesmo. Para as outras pessoas, você tenta mostrar o melhor que ela tem. Faça alguém feliz, que você vai ser feliz. Fala coisas boas, que você vai receber isso de volta para você. Esse é o segredo da comunicação. Jesus, ele foi o maior mestre em comunicação. E ele nos deu esse exemplo de como se comunicar de uma forma sábia e eficiente e prática e direta. Quando ele disse para Pedro, Pedro, de agora em diante, você não vai ser mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens. Era para Pedro entender que assim como ele pegou e pegava, porque aquele dia foi um dia de muita pesca. Pedro pegou tantos peixes que as redes elas se rasgaram e o barco começou então a afundar. Foi um dia de muita pescaria. Foi muito peixe que foi pegado naquele dia, meu amigo. E Jesus aproveitou aquele momento para mostrar para Pedro coisas simples que ele conhecia. Olha só como é interessante você saber como falar de uma forma simples, igual o mestre ensinou. Jesus, ele aproveitou aquele momento para Pedro entender claramente, porque era aquilo que Pedro conhecia, pescaria. Então Jesus, ele falou em cima daquilo que Pedro conhecia, fazia na sua vida diária. Você já entendeu essa mensagem? Que você tem que se comunicar em cima daquilo que a pessoa faz,